Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta. Para marcar esta semana, que é a Semana Nacional da Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e o 4 de junho, que é Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão, hoje o programa Sociedade Aberta tem como tema de conversa comunidade na prevenção e combate à violência sexual infantil. Nós estamos a receber Cleonice Centeio, ela que é perita em medicina legal, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Também conosco nós temos Zaida Moraes de Freitas, ela é presidente do ICA, quem cumprimentamos também. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado também por estar aqui conosco. Obrigada. E obrigado também por regressar ao programa Sociedade Aberta depois de muitos anos. Depois de muitos anos, é verdade. E mais à frente neste programa vai poder participar, já sabe, pode dar a sua opinião neste programa através das redes sociais, só procurar o programa Sociedade Aberta no Facebook, pode enviar as suas questões, também pode utilizar a linha habitual. E também mais à frente vamos ter uma participação aqui no programa Sociedade Aberta, de Michel Silva, ele que é da Igreja de Jesus Cristo, que vai explicar como é que existe um programa especial da proteção das crianças e os adolescentes contra o abuso sexual infantil. Com Cleonice, portanto, enquanto perita da medicina legal, nós gostaríamos que olhasse para a nossa comunidade e nos dissesse qual é o papel que a comunidade tem, primeiro, na prevenção ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui para falar deste tema tão importante e tão pertinente. A comunidade tem um papel fundamental, não só na prevenção, mas debruçando na prevenção de que forma? No que tange as perícias, por exemplo, a preservação dos vestígios. Porque muitas vezes, em casos de crimes sexuais, a primeira coisa que a família faz, ou a comunidade no seu todo faz, é lavar a criança. Isto muitas vezes pode levar à perda de vestígios. E esta perda de vestígios vai dificultar a investigação. Falo eu mais no sentido de investigação, que é mais da área da medicina legal, porque sem vestígios não há como identificar os agressores muitas vezes. Isso acaba por comprometer a investigação. Por isso, uma das formas da comunidade contribuir é ter esta informação, que como preservar os vestígios perante casos de crimes sexuais, como acondicioná-los e também saber a importância da denúncia, porque sem denúncia não há crime. Então a denúncia aqui tem um papel importante e a comunidade é responsável por esta denúncia. Também é importante ressaltar aqui que o papel da comunidade é importante na informação da criança, informar a criança. Atualmente, por exemplo, nós estamos com uma campanha de sensibilização nas escolas, que o objetivo é mesmo este, é falar com as crianças sobre os comportamentos de risco. Quais são as partes do corpo que não deve ser tocado, o que deve fazer para se proteger, como se proteger. E eu acho que a família, a comunidade no geral, tem este papel de falar com as suas crianças sobre estes comportamentos de risco. E ainda, por fim, também estar atento aos sinais, porque crimes sexuais acontece e há sinais que a criança apresenta. Estar atento a estes sinais. Por exemplo, crianças que de repente começam a ter comportamentos defensivos, crianças que passam a não querer estar perto de uma pessoa que gostava de estar antes. Então são pequenos sinais que a comunidade deve estar atento para também identificar casos de crimes sexuais. Zaida Moraes de Freitas, enquanto presidente do ICA, nós também gostaríamos de saber, antes de chegarmos ao crime, devemos apostar na prevenção, não é? Vamos falar para a comunidade, como a comunidade pode prevenir, ajudar a prevenir que esses crimes não aconteçam. A tónica deve ser sempre na prevenção. E devemos começar a trabalhar na prevenção na família, não é? Porque normalmente é onde tudo acontece ou é muito próximo da família.
Então o ICA tem tido este papel extremamente importante de trabalhar com as famílias, não só para sensibilizar para a denúncia, que nós sabemos que é uma dimensão extremamente importante, porque se nós não denunciarmos, os agressores ganham força, não é? Portanto, o crime perpetua-se, mas muitas vezes a família não denuncia por várias razões. Quando o agressor está no seio da família, nós temos muitas vezes mães dependentes economicamente ou daquele padrasto, ou daquele pai, ou daquele avô, ou de algum tio, ou um familiar próximo. Então fazer a denúncia significa muitas vezes perder o suporte financeiro que a família tanto precisa. E é preciso que a família saiba que há mecanismos de suporte nessas situações, ou seja, independentemente da situação socioeconómica que possam estar inseridos, devem sempre denunciar. Também ajudar a família a identificar os tais sinais de risco, sinais de que efetivamente a criança possa estar a passar por alguma situação. É de extrema importância. Para além de alguns sinais não existe uma síndrome específica de criança vítima ou adolescente vítima de abuso e violência sexual, mas há determinados indicadores que são sinais de alerta. Mudanças bruscas de comportamento, sem razão aparente. É claro que não são mudanças bruscas isoladas de outros fatores. Quando a criança, por exemplo, começa a isolar-se, ou quando a criança tem problemas no adormecer à noite, pode ter problemas de insónia ou ter, por exemplo, estar sonolenta mesmo durante o dia, diminuição do rendimento escolar, a falta de concentração, a falta de apetite ou comer muito. Portanto, é tudo um conjunto de alterações, de mudanças, que não quer dizer que efetivamente a criança esteja a passar por alguma situação abusiva, mas que são sinais de alerta e que merecem a atenção de especialistas, porque não são os pais nem é a comunidade que vai chegar à conclusão de que a criança está a ser abusada ou não. Mas se tiver esses indicadores e estiver atenta aos seus filhos, por isso é que o diálogo é extremamente importante e é bom que conheçamos muito bem os nossos filhos para nos darmos conta, portanto, dessas mudanças. Eu digo sempre, em situação de qualquer dúvida, procurar ajuda, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida ou porque têm medo, ou porque têm vergonha, ou têm esta situação de dependência económica, eventualmente, portanto, do agressor, e a família muitas vezes inibe-se nesta denúncia. Então, incentivar aqui a denúncia é de extrema importância. Termos também comunidades mais informadas e mais sensibilizadas também para a denúncia, porque a comunidade, portanto, nos vários setores, desde a comunidade educativa, desde a vizinhança, que é extremamente importante e que conhece a família, percebe-se de alterações de comportamento quando vê a criança, portanto, em situações que podem ser potenciais situações de risco. Temos que ter uma situação uma comunidade mais atenta. A vizinhança sempre desempenhou um papel muito importante na vida das crianças em Cabo Verde, e nós, com o tempo, temos vindo a perder esta cultura, não é? Portanto, e os vizinhos são extremamente importantes, não só na prevenção, também na proteção e de ajudar a própria família a encontrar mecanismos de suporte, não é? Porque é sobretudo isto que a família precisa nessas situações. O Instituto de Medicina Legal é algo novo em Cabo Verde e temos aqui uma perita em medicina legal neste programa. Nós gostaríamos de saber qual é o vosso papel nesses casos em concreto, por exemplo, da proteção das crianças e dos adolescentes. Embora a implementação do Instituto é recente, a atuação da medicina legal não é recente. Já há muito tempo que há atuação da medicina legal aqui em Cabo Verde.
O Instituto está em fase embrionária, podemos assim dizer. A implementação foi só em 2023, mas temos dado passos largos, principalmente no que tange aos crimes sexuais, que é uma das perícias que nós realizamos na nossa instituição. O que é que o Instituto faz? O Instituto atua desde a prevenção até a produção de provas periciais para a investigação criminal. Na prevenção, como eu já tinha referido antes, estamos a desenvolver campanhas de sensibilização nas escolas básicas. Atualmente... Essa campanha é feita individual ou envolve outras instituições como o ICA, por exemplo? Esta campanha é mais individual, mas sempre estamos... Já tivemos a conversar uma vez com a instituição relativamente a esta parceria para fazer esta campanha. É mais individual, foi um projeto que surgiu no sentido de prevenir a violência sexual, que o objetivo é conversar com as crianças do 1º ao 3º ano do ensino básico. Estamos ainda na fase inicial desta campanha, pretendemos alargar a nível nacional, ainda estamos só na cidade da Praia, e nós vimos e constatamos que esta campanha tem ajudado muito, porque mesmo durante as palestras há crianças que acabam por fazer denúncias. E mesmo os professores também, dando feedback, acabam por dizer esta criança acabou por dizer que aquilo que disseram aconteceu realmente com ela. Isto é a parte da prevenção. Na parte do combate, nós também agora estamos com um projeto que é nas comunidades, já falamos com as crianças, agora vamos falar com os pais encarregados de educação, que é relativamente ao que eu já referi, a preservação dos vestígios, como é que a comunidade pode auxiliar aqui na busca pela justiça. Aproveitando aqui, como é que vocês fazem a perícia em caso de crimes sexuais? Sim, a instituição é uma instituição pública encarregada de fazer perícias médico-legais e sempre com requisição de uma entidade competente, nomeadamente o Ministério Público, a Polícia Judiciária, já temos casos, por exemplo, também de solicitação do ICA, a Polícia Nacional. Sempre que há uma suspeita ou mesmo uma confirmação que há uma violência sexual, a vítima é encaminhada para o Instituto e lá nós vamos realizar a perícia médico-legal, que é o exame sexual, nós chamamos de exame sexual. Inicialmente, começamos com uma entrevista forense, que é um ato médico, e que tem como objetivo o quê? Não só recolher informações do fato, não é? Falar com a criança para saber o que é que aconteceu, mas também para criar uma relação de empatia com a vítima. Porque o exame é um pouco invasivo e não podemos chegar logo e começar a fazer um exame ginecológico à criança antes de criar aquela relação de confiança e empatia. Então, começamos com uma entrevista em que o objetivo é não recolher informações, mas também criar esta relação de empatia. E depois seguimos para um exame que nós chamamos de exame objetivo, que vem sendo um exame ginecológico, em que nós vamos verificar se há ou não indícios que possam nos comprovar a violência sexual. Vale ressaltar aqui que nem sempre encontramos, o que não indica que não houve qualquer tipo de crime sexual, porque nós sabemos que tem o abuso e tem a agressão. O abuso muitas vezes praticamente não deixa alterações visíveis que nos possam dizer não, há alterações a nível da região genital da vítima que nos possa dizer não, houve agressão, porque pode envolver apenas beijos, carícias e estes atos não deixam alterações. Por isso nós fazemos este exame ginecológico e posteriormente emitimos um relatório que depois é enviado para a entidade requisitante. Também aqui é bastante importante a psicologia. Todas as vítimas que passam no Instituto são depois encaminhadas para a psicologia, seja clínica ou, em casos excepcionais, para a psicologia forense. Porquê? Porque mesmo que não haja o ato em si, deixa sequelas, às vezes emocionais, nas vítimas. E então achamos que é de extrema importância que haja o acompanhamento das vítimas
após a agressão sexual. E a psicologia forense aqui tem um papel importante, principalmente quando nós não encontramos alterações no exame ginecológico, porque a psicologia forense aqui vai ajudar a identificar a veracidade do testemunho, se realmente apenas com o testemunho da vítima consegue-se perceber se houve ou não o crime. Também obrigado por nos ajudar a perceber como é que esse trabalho é feito da perícia, que é um trabalho importante e que todos devem ter conhecimento. Como disse, é uma instituição nova, nova em termos de atuação, há coisa de 2 anos. Sim, 2023. Sim, 2 anos que está a funcionar. Muitas vezes ouvimos falar que há muitas denúncias. Agora a minha pergunta vai ser diferente. Há muitas denúncias ou há muitos casos? Porque casos nós temos de ter já a confirmação, ou seja, já com o julgamento no tribunal. E as pessoas e a sociedade também, quando há suspeita... Exatamente, né? E por vezes há esta grande confusão. Os casos, quando chegam ao ICA, e que podem chegar de várias formas, podem chegar através da nossa linha grátis 810-20, podem chegar através das nossas páginas nas redes sociais, ou podem chegar presencialmente, não é? Portanto, como sabe, tanto o ICA tem representação e delegações, portanto, em todas as ilhas. Portanto, recebemos denúncias de vários pontos do país. Agora, nem sempre a denúncia traduz-se efetivamente num caso, mas o ICA, assim como qualquer outro cidadão, tem obrigação de recorrer, portanto, às instâncias que efetivamente fazem esta investigação, no sentido de sabermos se se trata efetivamente de uma ocorrência ou não. E onde fazer denúncias? O ICA, portanto, as denúncias podem ser feitas no ICA e o ICA encaminha automaticamente para a Polícia Judiciária ou para, portanto, o Ministério Público. Mas as pessoas também podem denunciar diretamente para a Polícia Nacional, por exemplo, o número 132, e, portanto, a própria Polícia também já sabe quais são os trâmites que deve seguir. E, por vezes, quando nós falamos, portanto, em denúncias, isto muitas vezes é traduzido em casos concretos e são situações que não andam no mesmo timing, porque nós sabemos, lá está, tendo em conta que são processos morosos, toda esta perícia, toda esta avaliação e a investigação que tem que ser feita, muitas vezes, enquanto o ICA está a receber denúncias, portanto, os casos ainda estão a decorrer, portanto, no sistema judicial. Nós, ao longo do ano passado, nós recebemos a nível nacional 184 denúncias. Uma diminuição em 27 casos relativamente ao ano 2023, numa altura em que estaríamos, enfim, expectantes que haveria um maior número de denúncias por conta da campanha Proteja, que é esta campanha de prevenção que nós temos, que tem estado a ser implementada a nível nacional. E portanto, esta campanha consiste em quê? A campanha Proteja, portanto, é uma forte campanha de comunicação que vem inserida no Plano Nacional de Ação e Combate ao Abuso e Violência Sexual, onde nós trabalhamos com vários setores, desde as comunidades mais vulneráveis, na rua, campanha porta a porta, comunidade educativa, junto a instituições públicas e privadas, no sentido de alertar para esta necessidade de nós unirmos contra este crime tão grave, dando as informações necessárias e formação não só aos comitês municipais, mas aos operadores turísticos, portanto, às comunidades religiosas, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, ou seja, temos estado a trabalhar com um leque alargado de intervenientes nesta matéria para que efetivamente estejamos todos mais atentos aos tais sinais de alerta, para agirmos sobretudo na prevenção,
Porque por mais que, havendo ocorrências, a justiça seja feita, portanto, a vítima tenha um bom atendimento, este é um tipo de crime que deixa marcas para toda a vida. Então, nós temos que agir na prevenção. E como é que nós agimos na prevenção? Temos que ter uma sociedade bem informada, uma sociedade bem educada e uma sociedade sensível a esta questão. Ou seja, as pessoas têm que perceber que este é um crime que só podemos combater se nós todos assumirmos esta responsabilidade de proteger as nossas crianças e adolescentes. Ontem, na abertura de uma ação de capacitação promovida pelo ICA, aqui em São Vicente, juntamente com o Comitê Municipal, a Zaida Moraes de Freitas estava lá a dizer que em Cabo Verde não há pedófilos. Normalmente os casos que acontecem no seio familiar e as pessoas, normalmente os homens principalmente, têm relação com mulheres e observem para aquela criança. Eu gostaria, que dados que vocês têm para dizer? Por exemplo, olhar para uma criança e olhar para uma mulher é completamente diferente. É completamente diferente e é confuso. Portanto, não é uma situação, obviamente, fácil de nós compreendermos. Há um pouco esta ideia de que todo o abusador é pedófilo. Isto não corresponde, portanto, à verdade, porque a pedofilia, portanto, é uma parafilia e, portanto, tem que haver um diagnóstico desta situação. E quando eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos um estudo sobre o perfil dos condenados por crimes sexuais contra menores, ou seja, indivíduos que estavam presos por terem cometido esses crimes. E esses indivíduos não eram pedófilos. Eram indivíduos com algumas questões, sim, ao nível de dificuldade em restabelecer relações interpessoais, indivíduos afetivamente imaturos, indivíduos muitos que tinham passado por situações de violência, ainda que a situação de violência não serve nunca de justificação para perpetuar o crime, mas nós encontramos, portanto, esses traços na história de vida desses indivíduos com pouca consciência crítica do crime. Muitos entendiam que tinham uma relação afetiva, que tinham uma relação de amor, portanto, com essas crianças e adolescentes. Portanto, são indivíduos com um interesse por crianças, mas que ao mesmo tempo interessam-se por mulheres. E muitas vezes é esta ocasião. Lá está, por isso é que as comunidades, as famílias têm que estar atentas, são as ocasiões que propiciam esta situação, o encontro entre o agressor e a vítima. Deixa-me só perguntar a Cleonice, só para poder perceber, na perícia, quando vocês fazem a perícia, há esses casos, por exemplo, que a Zaida Moraes está aqui a nos dizer, por exemplo, eu comecei logo a imaginar casas, por exemplo, onde os adultos têm um quarto, têm um padrasto, todos no mesmo espaço, que pode ser um espaço para propiciar isso. Sim. Já aconteceu isso? No trabalho, na perícia, encontrar esses casos, só para nós podermos ir à realidade? Nós, na verdade, já tivemos casos em que o próprio agressor acompanhou a vítima para a perícia. E nós, normalmente, quando chega-nos uma vítima, nós não sabemos quem é o agressor, porque nós trabalhamos com a vítima, não com o agressor. E já tivemos casos em que o agressor acompanhou. Por exemplo, nós sabemos que, em alguns casos, nós temos pai, padrasto, que são agressores. E que, muitas vezes, durante a entrevista, percebemos o medo da criança em falar, em contar. E temos que ser bastante cautelosos. E o que nós fazemos às vezes é pedir, podemos arranjar formas e estratégias para ver se conseguimos falar com a criança sozinha, sem a presença do pai, por exemplo, que é o suposto agressor. Mas já tivemos casos, não muitos, mas já tivemos. Sim, e nesses casos é bastante complicado de fazer a entrevista e às vezes mesmo temos que adiar o exame porque não tem condições de fazer o exame junto com o agressor. Então, voltamos novamente àquela questão da prevenção, mas vamos falar disso mais uma vez para fincar esta ideia
de prevenção, porque dentro da Igreja de Jesus Cristo também existe um programa de proteção de crianças e adolescentes. Vamos conhecer em breves trechos o que diz Michel Silva. Então, este programa consiste na reconhecer e prevenir qualquer tipo de abuso que possa acontecer, tanto a nível de abuso físico, sexual e também verbal, e outros abusos que podem acontecer. Em termos do abuso sexual, que orientações que este programa dá para as pessoas, de uma forma geral? Olha, a orientação geral que a partir do momento que alguma pessoa sabe de algum abuso sexual, imediatamente a Igreja aconselha a entrar em contacto com as pessoas, as autoridades legais que tratam disso, né? Para prosseguir os trâmites legais da lei, da investigação, qualquer coisa assim. E como prevenir abusos? Olha, na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, este programa, né, é tipo de um treinamento que nós recebemos para ajudar-nos a reconhecer, né, estes abusos e prevenir. No sentido, porque qualquer atividade que é feita ou reuniões que é feita na Igreja, para prevenir tanto as crianças e os jovens, que precisam estar num ambiente onde é que sintam o amor do nosso Salvador Jesus Cristo e também onde é que eles possam sentir o Espírito Santo. Então é um programa que nós recebemos o treinamento para nos ajudar no sentido de estarmos orientados, né, e criar um ambiente de proteção e seguro, de segurança para esses jovens. No sentido, nós aprendemos neste treinamento que qualquer atividade ou reunião ou aula que nós vamos ter com esses jovens ou as crianças, devem estar dois adultos, né, para proteger um ao outro e também para proteger toda a criança e o jovem que está presente na qualquer atividade. Por exemplo, se houver uma aula que tenha só de meninas, deve estar dois adultos? No caso, por exemplo, dois homens ou não? Não, tem que estar duas irmãs, ou se tiver dois adultos tem que ser um casal, né? Que pessoas que são legalmente casados que podem estar. Normalmente também acontece retiros, ou seja, atividades fora da igreja, mas que a igreja também promove. Há esse cuidado também de prevenir esses casos? Sim, igual modo. Qualquer atividade ou retiro, o procedimento é igual, deve acontecer. Se estamos num quarto onde tem crianças e jovens, devem estar pessoas de mesmo sexo, que são adultos, né? Que estão lá, duas pessoas adultas, pelo menos duas pessoas adultas têm que estar lá. E de uma forma assim geral, como é que é abordada a questão da prevenção e abuso sexual contra crianças e adolescentes? Olha, isto é sempre abordado de forma mais clara, né? Que nós sabemos que é um flagelo que está a acontecer no mundo inteiro. Então a Igreja tem uma posição clara nisso. A Igreja não tolera qualquer tipo de abuso que possa acontecer, né? Tanto que já referi dos abusos, né? Então a Igreja não tolera. Então o que nós fazemos é sempre prevenir. A Igreja trabalha na prevenção, não trabalha para deixar acontecer, mas nós trabalhamos para a prevenção. E que se o caso tenha acontecido, por exemplo, com o objetivo deste programa, também é para trabalhar na prevenção, mas também se tem algum caso de proteger aqueles e dar o apoio e proteger aqueles que talvez de uma forma já tiveram tido consequência desses abusos. Está com o programa Sociedade Aberta, hoje com o tema Comunidade na Prevenção e Combate à Violência Sexual Infantil. Zaida Moraes de Freitas, enquanto presidente do ICA, nós acompanhamos aqui Michel Silva, ele é conselheiro na Igreja de Jesus Cristo, a explicar este programa. Do que percebeu ali, como é que vê essa questão, e ele focou sempre na questão da prevenção? Este é um exemplo do papel da comunidade. Neste caso temos a comunidade religiosa, portanto, a colaborar na prevenção. Isto é de extrema importância, porque efetivamente nós temos é que prevenir. Claro que se houver ocorrências, denunciar, agir em conformidade, mas prevenir sempre. E temos este exemplo que pode ser seguido, enfim, por outras
por outras instituições, que há aqui, sobretudo, um cuidado em manter um diálogo aberto, não é? Que muitas vezes nós temos algumas comunidades que têm dificuldade em discutir e falar sobre este assunto. Nós damos conta aqui de uma abertura, de uma naturalidade de falar sobre este fenómeno, e é aí que tudo começa. Porque se nós tivermos tabu, se nós tivermos algum receio em abordar este assunto, mais difícil se torna a prevenção. E aqui, portanto, temos este exemplo também não só da abertura ao diálogo e ao olhar atento e ao cuidado, mas também de escolherem pessoas, pares de pessoas, para que efetivamente tenham alguma garantia, portanto, e confiança nas pessoas que estão presentes na vida, portanto, dessas crianças e adolescentes. Isto é de extrema importância, porque nós temos que perceber que o abuso pode ser praticado tanto por homens como por mulheres. Esta é uma dimensão extremamente importante. Nós sabemos que na maioria das vezes é verdade que são os homens que são os agressores, mas temos também mulheres agressoras e também temos que ter presente que não são apenas as meninas que são vítimas, nós temos também rapazes que são vítimas, numa percentagem também menor, mas aí é que temos a percepção que nós só temos a pontinha mesmo do iceberg, porque os meninos, os rapazes, têm muito mais dificuldade a denunciarem do que as meninas. As meninas estão, digamos, mais preparadas por conta da forma como são educadas a falarem sobre isso do que os rapazes. E muitas vezes este crime, sobretudo se for cometido, por exemplo, por um homem contra um rapaz, muitas vezes é vivido como uma relação homossexual, e o que por vezes da parte do rapaz dificulta ainda mais a denúncia. Então nós temos que falar sobre isso, que muitas vezes quando se fala no abuso imaginamos sempre o agressor homem e a vítima menina, mas não, temos vítimas também rapazes e agressores mulheres. Vamos ouvir a perita em medicina legal Cleonice Centeio, que disse o Michel Silva sobre este programa que existe dentro de uma comunidade religiosa. Como a doutora Zaida já disse, a prevenção é de extrema importância e realmente é o papel da comunidade aqui na prevenção, e eu acho que é uma iniciativa muito boa para prevenir este crime. Aproveito agora a oportunidade mesmo para falar do projeto que nós estamos agora a desenvolver, que é o projeto Nossa Criança, Nossa Responsabilidade, que o objetivo é ir nas comunidades e falar abertamente com a comunidade relativamente aos crimes sexuais, como detectar as situações de risco, os comportamentos de risco, como prevenir os vestígios, e apelo mesmo que a comunidade adira a estas palestras, porque vai ser de extrema importância e vão, de certa forma, conhecer o papel que tem na prevenção e o combate à violência sexual. Queria só comentar o que a doutora Zaida falou sobre a subnotificação dos casos de violência nos meninos. Realmente é uma realidade também que nós vimos no Instituto, mesmo na realização das perícias. Mas isso tem a ver com a educação dos meninos, a forma como os meninos estão a ser educados? Acredito também que é um bocadinho tabu também está aqui, e mesmo é uma questão cultural também, porque, como a doutora Zaida disse, os meninos normalmente, se são agredidos por homens, há aquela crença de homossexualidade, vergonha, tabu, medo da denúncia. E nós também acreditamos que há muitos mais casos de vítimas masculinos e que não denunciam. E nós temos trabalhado, temos sensibilizado com estas campanhas nas escolas, a falar também com os meninos, porque a ideia também é demonstrar que pode acontecer nos meninos e que eles também podem denunciar e podem fazer as denúncias. E realmente acho que devemos apostar também na prevenção e não falar só
no caso em que as vítimas são meninas, mas Exato. também os meninos. E também Eu tenho um tópico aqui, mas já um telespectador. a autoproteção também é de extrema importância. Também, claro que o dever de proteger é do adulto, mas nós podemos preparar as nossas crianças para identificarem situações de risco e para saberem onde os adultos podem ou não tocar, e portanto e saberem o que fazer quando há situações que de alguma forma lhes causa algum desconforto. Eu tenho um tópico aqui, mas é um telespectador, o Carlos Lima, de Santo Antão, a dizer que seria bom, né, nós explicarmos o sistema de proteção das crianças, porque às vezes as famílias, há aquela fragilidade dentro das famílias. Por exemplo, a mulher sai, ela é mãe, que está a criar o filho sozinho, né, sai e deixa o filho na comunidade, sem nenhuma proteção. Nós, neste momento, portanto, o Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, através do ICA, tem estado a fazer um forte investimento em espaços seguros para deixarmos as nossas crianças e adolescentes. Inclusive, amanhã vamos inaugurar um centro de dia em Salamanca. Portanto, neste momento já estamos com 7 centros em funcionamento. A ideia é até ao final deste ano nós termos 11 centros-dias a funcionar, que são espaços onde as crianças frequentam, crianças em idade escolar, e que, portanto, frequentam no período contrário ao período das aulas, não é? Ou seja, se a criança tem aulas de manhã, frequenta o centro à tarde. E, mas portanto, em Santo Antão não há é um espaço, mas com certeza que havemos de lá chegar, não é? Portanto, neste momento temos cobertura já, portanto, alguns na cidade da Praia, temos aqui em Mindelo, temos na Ilha do Sal e Boa Vista, e eu acredito que com a apreciação tão positiva, portanto, que as famílias e as comunidades têm feito destes centros, seguramente que nós iremos continuar com esse projeto, porque é um espaço onde a criança estuda, onde tem uma refeição quente, onde tem atividades desportivas, recreativas, onde recebe as tais competências para prevenir contra situações de abuso e violência sexual, ganha competências sociais, emocionais, e, portanto, a mãe fica descansada, porque, portanto, vai trabalhar, e aqui falo nas mães, sobretudo as famílias monoparentais femininas que aqui referia, tanto vai trabalhar descansada porque o filho está num espaço seguro. E esta é uma grande aposta, e a prevenção passa por aí. Nós sabemos que os meninos dessas idades já têm aulas só num período de tempo, ou o Ministério da Educação teria que tomar a decisão das aulas passarem a ser 2 períodos o dia todo. Não sei se isto tem viabilidade neste momento, mas até lá estes espaços, portanto, são uma resposta mesmo muito boa para estas situações. E temos situações de depoimentos de miúdos que já estavam a faltar às aulas, já estavam quase na rua e que neste momento frequentam o centro e que são bons alunos, e que em pouco tempo a vida mudou completamente, a vida das famílias mudou, portanto, completamente. E o caminho é neste sentido, é prevenir e ter este espaço seguro para que efetivamente... Nas vossas instituições têm algum programa de ajudar nas fragilidades das famílias, nesses casos em concreto que este telespectador apresenta? Nós, normalmente, quando nós temos casos em que vemos que as vítimas estão em situações de risco, nós acionamos o ICA. Até pouco tempo também tivemos um caso, tivemos que acionar o ICA, e depois o ICA, a vítima é encaminhada para o ICA, e depois lá é que procede-se todos os procedimentos que devem ser adotados. Relativamente a isto da proteção da comunidade, dentro deste projeto Nossa Criança, Nossa Responsabilidade, temos uma parte deste projeto que é angariar brinquedos, materiais escolares, vestuário, produtos de higiene, alimentos, para fazermos também doações às comunidades. Também é uma forma que nós encontramos, não é uma forma definitiva de ajudar as famílias, mas também é uma forma de ajudar as famílias mais vulneráveis nas comunidades. Também temos esta parte.
dentro do Porque projeto. às vezes as famílias, quando estão por causa desses problemas, muitas vezes essas agressões acontecem nesses casos, né? Sim. Porque encontram-se numa situação de grande vulnerabilidade, não é? E por isso é que quando a atenção à criança deve ser no seu todo. Portanto, nós temos que analisar a família como um sistema. Portanto, a nossa atuação, portanto, não é apenas na criança, é em todo o sistema que está, portanto, à sua volta. Porque se nós trabalhamos, por exemplo, com essas crianças nos centros de dia e não trabalhamos com a família, quando a criança volta para casa, portanto, todo aquele investimento que é feito, portanto, não encontra um entorno favorável para dar continuidade. Então, procuramos trabalhar com essas famílias também no sentido de melhorar também as suas competências e as suas responsabilidades parentais e na situação de vulnerabilidade, portanto, económica ou financeira. Também facilitar o encaminhamento das famílias, nomeadamente para inscrição no cadastro social, para analisar os apoios que a família deva ter, ou mesmo em termos de encaminhamento para ações de formação e projetos para a criação do próprio emprego. Porque a criança, ela está... Este olhar holístico sistémico é fundamental. Ela está inserida num sistema que tem que funcionar porque ela é o reflexo daquilo que acontece na sua vida. Portanto, ainda que seja o centro da nossa atuação, a atenção integrada da criança, portanto, é isto. Tem que ser, portanto, nos vários setores. Por isso é que no sistema de proteção tem que estar estes multissetores, não é? A conversarem e a dialogarem e numa atuação muito articulada, muito concertada para que possamos fazer a diferença na vida das nossas crianças. Quando há casos de agressão, por exemplo, ou em que a vítima, por exemplo, ao agressor, que é condenado, vai e depois sai. Há este contacto da vítima com o agressor. Nós sabemos que isto tem consequências enormes. Nessa campanha, que é uma campanha mais voltada para a prevenção, vocês observam também esses casos, por exemplo, o contacto da vítima com o agressor, que é grave? Normalmente nós depois não temos este seguimento após a realizada perícia e a condenação do agressor, não temos esse seguimento. Mas já tivemos casos de reincidência em que o mesmo agressor voltou a agredir sexualmente outra criança ou até mesmo a mesma criança. Por isso que nós, após o exame pericial, nós encaminhamos sempre as vítimas para avaliação psicológica, exatamente também para ajudar nesta questão de saber lidar, não esquecer, porque esquecer não é fácil, mas saber lidar com esta situação. Aqui é importante dizer que o Plano de Combate ao Abuso e Violência Sexual tem 5 eixos que são de extrema importância. A participação, porque efetivamente a criança e o adolescente têm que participar neste processo todo, a prevenção, que é isso que nós estamos a falar, o atendimento e, portanto, em todas as estruturas do ICA existem psicólogos formados em psicologia forense, portanto, preparados também para fazer esta avaliação e para fazer o atendimento das vítimas e das famílias. Se chegarmos à situação de que, portanto, a criança continua em situação de risco, mesmo que haja o processo a decorrer ou já esteja finalizado com o agressor, o ICA pode tomar a decisão no sentido de propor o acolhimento institucional desta criança, se nós entendermos que ela continua em situação de risco. Obviamente que o acolhimento institucional é sempre uma decisão judicial, não é? Portanto, o ICA deve comunicar ao tribunal de que entendeu que a criança... Eu perguntava-lhe, se não a pensar só na criança, eu me lembro de alguns anos fazer uma reportagem sobre isso, e uma senhora contou que foi, enquanto criança, foi abusada pelo tio. E hoje ela adulta, casada, tinha problemas no relacionamento, não conseguia relacionar com homens e tinha problemas quando via o tio. Já era uma adulta, uma mulher de mais de 35 anos. Ou seja, é algo que a pessoa vai levar para a vida toda. Se não tiver Por isso que é necessário nós focarmos mais na questão da prevenção. Não é? Da prevenção. Para não acontecer. Exatamente, para não acontecer, porque deixa sempre marcas. E aqui
o atendimento por especialistas, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, portanto, é de extrema importância para ajudar, portanto, a vítima, portanto, a retomar a sua vida. De qualquer forma, é importante também dizer que tanto é uma fatalidade, mas a pessoa pode reerguer-se, a pessoa pode retomar a sua vida. A vida continua, porque por vezes há esta ideia que a partir do momento que a pessoa seja vítima desta situação, portanto, a vida ficou acabada e, portanto, que não há nada a fazer. Não. As pessoas recuperam, ressignificam a sua dor e continuam. Agora, precisam de mecanismos de suporte e de especialistas para que efetivamente possam continuar o seu percurso. Já estamos quase a terminar. Rapidamente, amanhã tem um lado central no âmbito desta Semana Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças. O que é que vamos ter rapidamente? Portanto, nós vamos ter uma mesa redonda, não é? Portanto, porque este dia é de extrema importância para um despertar da consciência de toda a sociedade. Estas questões, obviamente, começam na família, portanto, é onde a proteção deve iniciar, mas nós sabemos que, por vezes, devido a razões várias, disfuncionalidades familiares, esta proteção não acontece e é aí que entra a comunidade e os vários outros intervenientes neste processo para que possamos dar, tanto uma infância e uma adolescência segura e feliz às nossas crianças. Também eu agradeço as duas por estarem aqui neste programa, por viajarem de forma corrida para poderem participar neste programa. Nós agradecemos o vosso esforço para participar deste programa. Muito obrigado. Obrigada. E hoje aqui falamos da comunidade na prevenção e combate à violência sexual infantil. Voltaremos a estar juntos na próxima edição, ou seja, na próxima terça-feira, às 6 da tarde. Vamos olhar para a questão da atividade física e também alimentação. Fique bem, fique com a TCV.